Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor. Bom dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, te louvando e te glorificando através da reflexão da palavra. Essa palavra que hoje tanto nos traz reflexão, tanto nos traz também revelação. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem derramado em abundância os dons em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria. Sexta-feira, mais um dia, entregando para Deus aquilo que Ele... entregando os frutos para Deus daquilo que Ele nos confiou. E nossa reflexão hoje tem a ver com os frutos. E hoje mesmo aqui, do estacionamento do meu trabalho, estou fazendo a leitura orante e entregando a Deus aquilo que Ele tem colocado forte no meu coração. A leitura orante precisa ser feita, minha filha. Não importa onde nem o lugar, e Ele nos convida você também, a dedicar o tempo que for. Não desperdiçar seu tempo e entregar o seu melhor para Ele. As leituras que a igreja hoje nos traz estão em Gênesis, a primeira leitura em Gênesis 37, capítulo 3 a 4, 12 a 13 e 17 a 28. O salmo é o 104, entre parênteses 105. É um salmo comprido, mas é um salmo muito bonito. Todas as leituras hoje merecem ter um tempo dedicado a elas trazem muita reflexão. E o Evangelho é o de Mateus 21, do 33 ao 43 e do 45 ao 46. E hoje foi tanta coisa, que foi difícil captar, enxugar em um título para esse vídeo o que o Senhor queria nos dizer hoje. E o que ficou muito claro no meu coração, que Deus nos pede: abandone os maus sentimentos. Os maus sentimentos, Deus quer que a gente abandone. Muitas vezes não é difícil, muitas vezes nem percebemos, mas eu clamo ao Espírito Santo que nos revele os maus sentimentos que ainda tem determinado minhas ações, para que eu possa combatê-los e decidir caminhar no amor de Deus. Na primeira leitura, nós vamos ver a passagem em que Deus nos conta que José do Egito, né, no final das contas, era um filho muito amado de Israel. Aliás, era o filho mais amado, era o preferido, era o mais novo, é aquele que veio na velhice, né? Como a sabedoria nos traz uma condição maior de amar. Então, peçamos ao Espírito Santo sabedoria para sabermos amar. E então, José, sendo esse filho amado, mais amado e visivelmente aos outros filhos de Israel, esses outros filhos deixam crescer neles um fruto de inveja, um fruto de ciúme, um mau fruto. E isso acontece na nossa vida. Sem perceber, muitas vezes deixamos que um mau sentimento ele cresça no nosso coração por não querermos nem pensar nele. Então, a passagem vai nos dizer a que ponto esse mau sentimento levou os irmãos de José a fazer. José, que tinha uma promessa, a vida de José precisa ser lida para que a gente possa entender os caminhos que passamos até Deus construir em nós a sua promessa. Essa é a vida de José. E assim foi começando. E aí, então, o seu pai, num certo dia, tinha dado a ele uma linda veste, que tudo que o pai fazia, tudo que Israel fazia por José, só aumentava a inveja dos filhos. E um dia, os outros filhos estavam apacentando ovelhas e Israel mandou que José fosse lá ajudá-los. E aí, quando José aproxima-se deles, eles tramam a morte de José.
tramam matar José. E uma das coisas que Deus tinha tocado no meu coração é isso também, é que nós precisamos ter cuidado com a incitação coletiva. Os irmãos, um falou, os outros foram, e algo de muito errado ia acontecer. Então, eles foram até José, José chegou até eles, e eles planejaram matar José e jogar ele numa cisterna e mentir para o pai. Olha quanto pecado vem juntando já na história. E mentir para o pai, dizendo que ele foi atacado por um animal. Um dos irmãos, então, disse assim, talvez tocado por uma centelha, né? Disse, não vamos matar. Já que vocês querem, vamos só jogar ali na cisterna. E eles jogaram, então, José na cisterna. Antes, despojaram ele da veste que o pai tinha dado. Aqui representando um verdadeiro ciúme. Eu quero uma verdadeira inveja. Eu quero o que é seu. Eu não quero algo parecido com o seu. Eu não quero alcançar uma graça, né? Conforme a inspiração da sua vida, né? Pode me inspirar a buscar uma graça. Não, a inveja é eu quero o que é seu. Se não for isso que você tem, não me basta. Esse é o alimento da inveja. Por isso eles despojaram José da veste. E então, eles só jogaram José ali e ficaram por ali. Até que o mal alimenta o mal, né? Até que eles viram uma caravana vindo e decidiram então vender José. Era uma caravana que ia para o Egito. E ali eles venderam José. Tudo isso porque Deus revelou em sonho a José que seus irmãos colocariam feixes aos seus pés. E aí a gente vai ver como a promessa de Deus vai se cumprindo. O Salmo vai nos dizer, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. O rei, e aí por que a gente precisa sempre lembrar das maravilhas do Senhor? Porque as maravilhas de Deus nos levam à promessa dele na nossa vida. Então, o rei do Egito se agradou de José. José, ele, então, sendo acolhido pelo rei, ele faz maravilhas ali. Muita coisa na história muda a partir disso. Isso é reflexão para outra leitura. Então, o Evangelho vai nos dizer, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Vamos tirar nossos olhos do que há de ruim e vamos transformar mesmo aquilo que não está bom na nossa vida, Deus faz um bem maior de um mal que está nos acontecendo. Então, vamos ter sempre um olhar generoso, porque tudo que Deus faz na nossa vida é maravilha. Não é só o que me agradou. As maravilhas de Deus não é só o que me agradou. É tudo. É tudo que Ele faz. Porque tudo faz parte de uma obra maior. E às vezes a gente não consegue ver que Deus vai colocando tijolinhos na nossa vida para aumentar o nosso tempo de alcançar a graça, a promessa. Então, em tudo nós vamos agradecer a Deus e lembrar suas maravilhas. O Evangelho, então, e aí, gente, é assustador como tudo está interligado, como tudo fala sobre nossa salvação. Por que temos essa história desse acontecido com José? Olha como Jesus, então, vai falar para os sacerdotes fariseus, né? Uma parábola que foi impactante. Nessa parábola, Jesus vai falar, então, primeira coisa que Jesus fala, escutai. Deus nos manda ouvir, escutar, e Jesus vai nos alertar, escutai. Por que escutai? Porque a escutar verdadeiramente o que está sendo dito vai nos trazer revelação. Pode ser uma revelação que não me agrade, mas eu tenho que entender que é obra de Deus, porque se não me agradar, vai acontecer o que aconteceu aqui nessa parábola. Se não me agradar e eu não buscar rever minha vida, pode ser que vá acontecer aqui. Nessa parábola, Jesus vai dizer, um proprietário preparou uma vinha, preparou tudo.
preparou tudo para a vinha. E aí eu já vou fazendo aqui um paralelo. Se não é Deus, na criação, criando tudo que nós precisávamos. E aí o proprietário, ele entregou a vinha aos vinhadeiros. E é Deus entregando toda a sua criação. E ali entregando a Adão e Eva. Nessa entrega de toda a criação, aqui está ilustrado, né, desenhado na vinha e a entrega aos vinhadeiros. E aí ele diz, dê frutos. Deus falou com eles, dê frutos. E depois de um tempo, Deus queria colher os frutos. O vinhadeiro queria colher os frutos. E quando ele manda os empregados receberem os frutos, o que os vinhadeiros fazem? Eles matam o mensageiro. Eles matam o mensageiro, eles matam os empregados. E não entregam os frutos. Eu não me lembro, mas parece que nem diz se rendeu ou não rendeu frutos. O fato é que eles matam. Por egoísmo, por ganância, eles matam os empregados. E o proprietário manda de novo e eles matam novamente. Matam novamente. E depois, então, o que o proprietário pensou? Então, vou mandar meu filho. O que Deus pensou? Poxa, eu já mandei tantos profetas, já mandei tanto recado para esse povo que só reclama. Quem sabe se eu mandar meu filho, eles corrigem a vida deles, né? Então, o proprietário manda seu filho. E os vinhadeiros fazem o quê? Ah, meu irmão, minha irmã, expulsam o herdeiro, matam, achando que assim poderiam ficar com a herança. Ah, que engano. E aí Jesus pergunta àqueles que estavam ouvindo, os sacerdotes, o que vocês acham? O que vocês acham que o dono da vinha vai fazer a estes empregados quando ele voltar? E eles vão falar, matará cruelmente, ele matará severamente, ele os matará e mais, o dono da vinha vai entregar a vinha a outros que queiram produzir para render frutos. Gente, se não é Deus dizendo para nós, aquele povo me rejeitou e eles vão ser julgados, como todos nós. Mas eu não quero que a vinha fique, eu não quero perder a vinha, então eu vou entregar a vida, a vida, a outro povo, que esse povo vai poder me render frutos. E aí, então, os sacerdotes entenderam que era sobre eles que Jesus estava falando. Mas ao invés de tomar para si, vestir a carapuça, digamos assim, e mudar a vida, não. Eles quiseram expulsar Jesus. E aí, Jesus fala. Eles foram severos com Jesus e Jesus fala. A pedra, vocês não leem as escrituras, e eles que eram doutores ali da lei, né? Guardiões da lei. Ele vai dizer, vocês não leem a escritura? Vocês não leram que a pedra rejeitada seria a pedra angular? O que isso quer dizer? Jesus é a pedra que sustenta a igreja. E essa pedra foi rejeitada por eles durante a história e naquele momento também estava sendo rejeitada. A pedra angular é aquela pedra num formato mais triangular que sustenta todas as pedras que fazem um arco. Ela colocada ali no meio, ela sustenta uma porta, representando aqui para a gente que essa pedra rejeitada, lá prefigurada em José, que depois no Egito vai ter sua história, mas também agora em Jesus, que estava sendo rejeitado, a pedra angular
estava sendo naquele momento rejeitada, mas essa pedra que seria o sustentáculo da igreja. Glória a Deus por essa palavra de hoje, que nós possamos então ficarmos atentos ao que as iniciativas coletivas que nos levam a pecar, porque não pensamos e deixamos que o outro pense por nós. Abandonemos o mau sentimento, a inveja, o ciúme, a ganância, porque elas não vão nos levar para Deus. Elas vão nos levar a rejeitar a pedra angular. E nós queremos que essa pedra angular nos sustente. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Leia as leituras de hoje, clame ao Espírito Santo sabedoria e faça sua meditação. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.